Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e a aula de hoje será sobre ligação iônica. Então bora lá galera, como sempre, pega o controle, dê start e não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para quando tiver vídeos novos vocês saberem que tem mais vídeos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou mais ativo, que é o @profdudumoraluz e o Twitter, @dudumoraluz1. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Para começarmos a nossa aula, vamos analisar a reação química entre o sódio e o flúor, formando o fluoreto de sódio. Nesse esquema aqui, a gente pode perceber que o sódio ele vai doar um elétron para o flúor e eles vão formar dois tipos de íons. O sódio ele vai ficar como um cátion, Na+, e o flúor vai ficar como um ânion, F-. E essa ligação ela ocorre porque as cargas opostas eletricamente elas vão se atrair. Explicando, tendo as cargas elétricas opostas, os cátions e os ânions se atraem e se mantêm unidos. Essa união a gente chama de ligação iônica. Isso ocorre quando um metal reagir com a metal. Porque o metal ele tem a tendência de doar elétrons, formando cátions. E os ametais têm a tendência de receber elétrons, formando ânions. Então, quando houver a união de cátions e ânions, teremos a ligação iônica. Um composto iônico muito famoso é o sal de cozinha, conhecido como cloreto de sódio. É a reação ou a união do cátion Na+, e o ânion Cl-, formando o cloreto de sódio. Mas engana-se que o sal de cozinha é apenas um sódio unido com cloro. Não, ele é um reticulado com vários sódios ligados a cloro. Como a gente pode ver nessa figura aqui ao lado, que o Na+ é o azulzinho e o Cl- é o verde. Então, terão vários sódios ligando ao cloro e cloro ligando ao sódio, formando o que a gente chama de reticulado. E ele tem um formato cúbico. Por isso que a gente vê aqueles cristalzinhos de sal. Engane-se quem acha que a ligação iônica é a formação de uma molécula. Para formar uma molécula, os elementos ou os átomos, eles devem compartilhar os elétrons. Já na ligação iônica, um dos elementos vai perder elétrons, ou perder elétron, e o outro vai receber o elétron. Eles não vão compartilhar. E a ligação, entre aspas, ela é feita porque esses íons de cargas opostas eles vão ficar bem próximos para ficar mais estáveis. Então é isso que acontece. Não é uma ligação molecular, e sim uma ligação iônica. Por isso é esse nome. Vamos ver com exemplos como é que funciona essa ligação iônica. Temos aqui o Na, que é o sódio com um elétron na camada de valência, e o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Lembra da teoria do octeto? Quem não lembra, vou deixar no card aqui em cima uma aula maravilhosa sobre teoria do octeto. Mas vamos lá. Para o cloro ficar estável, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa ficar com o octeto completo, então ele deve receber um elétron de alguém. E o sódio, para ficar com o octeto completo, ele precisa doar um elétron para ficar com uma distribuição igual à de um gás nobre. E aí a gente juntou a fome com a vontade de comer. O sódio quer doar um elétron e o cloro quer receber um elétron. Então o sódio vai doar o seu elétron para o cloro, ficando com o octeto completo para o sódio e ficando com o octeto completo para o cloro. E aí a gente vai formar dois íons. Vai formar o Na+, e o Cl-. O Na+, porque o sódio perdeu um elétron.
Quando um elemento químico perde um elétron, ele fica com a carga positiva. Quando recebe um elétron, ele fica com a carga negativa. Essas cargas opostas vão se aproximar e assim formando uma ligação iônica, que a gente chama esse composto aqui de cloreto de sódio. Resumindo, o Na vai reagir com o Cl, formando o cloreto de sódio. Tranquilinhos? Vamos ver mais um exemplo. Agora temos o cálcio com seus 2 elétrons na camada de valência, reagindo com o bromo, que tem 7 elétrons na camada de valência. Percebam só, o bromo ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ele ficar com o octeto completo, ele precisa de 1 elétron. Então o cálcio vai doar 1 elétron para o bromo. Beleza, ele ficou com o octeto completo. Mas o cálcio, sendo um metal da família 2A, vai querer doar 2 elétrons. Só que esse bromo que recebeu, ele não precisa de mais elétrons, porque ele já está com o octeto completo. Só que o cálcio ainda tem um elétron. O que vai fazer? Vai aparecer um outro bromo para que o cálcio doe esse elétron para o bromo que apareceu e aí todo mundo fica feliz. Então olha só, o cálcio vai doar 2 elétrons. Um elétron para o primeiro bromo, ficando com 8 elétrons, e o outro elétron para o segundo bromo, ficando com 8 elétrons. Aí todo mundo está com a configuração eletrônica de um gás nobre. Olha só, o cálcio doou 2 elétrons, então ele vai ficar com a carga 2+. Já o bromo, ele recebeu 1 elétron, então ele vai ficar com a carga menos. Só que foram 2 bromos, por isso que aparece esse 2 aqui embaixo. E a ligação iônica fica Ca2+, Br-2, ou seja, esse aqui é o brometo de cálcio. Resumindo, o cálcio vai reagir com 2 bromos, formando o brometo de cálcio. Tranquilinho isso? Quando eu disse Br-2, é que são 2 vezes o Br-, tá, gente? Não pode confundir, não. Então vai ser 2 vezes o Br-. Ah, Dudu, eu entendi tudo. Então é assim que forma as ligações iônicas. Mas deixa eu te perguntar. Tem alguma forma mais fácil de encontrarmos as cargas dos íons? Por favor, se tiver, nos fale. Sim, pequena Padawan. Vou explicar como que você vai achar facilmente as cargas dos íons nas ligações iônicas. Muito bem, vamos lá. É a tal da regra do cruza. Vamos lá. O alumínio vai reagir com 3 flúors, formando o fluoreto de alumínio. Olha só, a gente tem aqui o Al, a gente tem apenas um Al reagindo com 3 flúors. E aí a gente vai cruzar o número de Al que a gente tem e de flúor que a gente tem, fazendo que as cargas elas apareçam. Então o 3 vai lá para cima do alumínio e o 1 vai lá para cima do flúor. Ficando assim, olha só, nós temos 3 flúors. Então a carga do alumínio é mais 3. Nós temos um alumínio, então a carga do flúor é menos 1. É só fazer isso. Então vamos lá, mais uma vez. O 3, nós temos 3 flúors. Então a carga do alumínio mais 3. Temos um alumínio. A carga do flúor é menos 1. Então a ligação iônica vai ser Al mais 3, flúor menos, tendo 3 flúors. Entendido? É super tranquilo. E por falar em cargas, eu vou deixar aqui no card, mais uma vez, uma aula onde eu abordo quais são as cargas dos elementos químicos. Então, na família 1A vai ter carga mais 1, na família 2A, carga mais 2 e assim sucessivamente. Lá nessa aula vai estar tudo explicadinho. Vou deixar aqui no card. Belezinha? E para a gente finalizar essa aula, nós vamos com aquele exercício contextualizado muito bom que eu faço sempre. Vamos lá. E o exercício é açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou o ingrediente extra na mistura, o elemento X. Assim nasceram as meninas superpoderosas, dotadas de ultra superpoderes. Florzinha,
Lindinha e Docinho, elas dedicam suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. E um dos elementos escolhidos para criar as meninas superpoderosas foi um tempero à base de cloreto de magnésio, que é o MgCl2. Sabendo que o magnésio é da família 2A e seu número atômico é 12, e que o cloro é da família 7A e possui número atômico igual a 17, os íons formados pela ligação iônica do cloreto de magnésio é: letra A, Mg e Cl-2, B, Mg e Cl mais 2, C, Mg mais 2 e Cl-, e D, Mg-2 e Cl mais 2. Vamos fazer? Vamos lá, galera! O exercício deu 3 informações para você fazer esse exercício. A primeira foi a família de cada elemento aqui, ó. Tipo assim, o Mg é da família 2A. E a gente sabe que todos os elementos da família 2A, que são dos metais alcalinos terrosos, tem a carga mais 2. Aí você já ia achar a carga mais 2. E o fala também que o cloro é da família 7A. Todos os elementos da família 7A têm a carga menos 1. Você já matava o exercício aí. Só que você tem que ter uma base de conhecimento para chegar nessa informação. Outra informação é o número atômico. O magnésio tem número atômico igual a 12. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai perceber que na camada eletrônica, aliás, na camada de valência do magnésio, ele vai ter 2 elétrons. E ele vai doar esses 2 elétrons, ficando com carga mais 2. Fazendo a distribuição do cloro, você vai ver que ele vai ter 7 elétrons na camada de valência, tendo que receber 1 elétron para ficar com o octeto completo, tendo a carga menos 1. Só que esses dois modos é uma fórmula difícil de fazer, porque você vai ter que ter um conhecimento prévio para fazer esse exercício. Mas tem a regra do cruza, vamos fazer pela regra do cruza. Vamos lá, ó. O cloreto de magnésio é o MgCl2. Lembra que a regra do cruza, você pega o número de cloros e põe uma setinha lá em cima para achar a carga do magnésio, e o número do magnésio, que eu tenho só um, e você põe uma setinha lá em cima do cloro para achar qual que é a carga do cloro. Então fica o seguinte, ó, temos 2 cloros. Com a regra do cruza, eu vou ter o magnésio mais 2. O magnésio ele é mais 2 porque ele é um metal. O metal tem a tendência de doar elétrons, ficando com a carga mais 2. E com a regra do cruza para o cloro, eu tenho apenas um magnésio. Indo lá para cima, vai ficar cloro menos 1. Vai ficar menos porque o cloro é o ametal, ele tem a tendência de receber elétron, se tornando o ânion. Então vai ficar o seguinte, ó, Mg mais 2, Cl menos, sendo 2 vezes o Cl menos. Sendo a letra C, vai ser o Mg mais 2 e Cl menos. Tranquilinho, bonitinho. Vamos ficar por aqui então. Mais uma vez, não esqueça de deixar o like, inscrever no canal e a gente fica para a próxima, beleza? Valeu, galera! Fui!